bom ter a sua companhia mais uma vez para o encontro com a palavra. Eu não sei se você percebeu, mas o trimestre está acabando. A nossa temporada já está chegando ao fim. Estamos na 13ª lição da temporada, onde nós estudamos a fé no livro de Josué. Nós temos aqui hoje o privilégio de participar da lição, o pastor Estevam Scheffel. Ele que está retornando, ele já esteve na primeira lição, está retornando agora no final. Ele que é o departamental da Associação Paulistana. É um distrito administrativo aqui da Igreja Adventista, do qual nós de Moema fazemos parte. Pastor, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez para mais um encontro com a palavra. Muito bem, eu que agradeço, Nicinha, por estar com você. Tive o privilégio de estar com o Mozart na abertura e agora com você no fechamento. Agora no fechamento. Obrigado. É uma honra para nós recebê-lo. Obrigado. E como você já sabe, nós não começamos o estudo da Palavra de Deus sem antes falarmos com Ele para abrirmos a palavra. Então eu vou pedir ao pastor que faça essa oração inicial. Por favor, eu quero convidar todos aqueles que estão nos assistindo, se for possível, você fechar os olhos junto com a gente e nós vamos para este momento de oração. Nosso eterno e bom Pai, muito obrigado mesmo por esta oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós. Refletir, conhecer, nos aprofundar na Tua Palavra sempre será a melhor escolha, porque desta forma nós conhecemos melhor quem é o Deus a quem nós servimos. E como o próprio Josué, nós vamos relembrar o versículo bíblico: nós e a nossa casa queremos continuar servindo ao Senhor. Que esta lição possa trazer mais uma vez à nossa memória e ao nosso coração o desejo de te servir, o desejo de te adorar e o desejo de te ver muito em breve vindo para nos resgatar deste mundo. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. E como nós já falamos inicialmente, o título do guia de estudo desse trimestre é Lições de Fé no livro de Josué. E o tópico dessa semana, escolham hoje. Nós temos o verso para memorizar, que você já conhece, que temos a cada semana. E o dessa semana é o seguinte: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem servir. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. O verso para memorizar já é assim uma forte declaração da decisão que Josué tomou de servir a Deus. Josué fala isso num contexto quando eles estão numa renovação da aliança, e eu imagino que ali ele já estava um senhor idoso, juntamente com o povo de Israel, que tinha atravessado momentos tão difíceis, momentos de abandono, momentos de aproximação de Deus, momentos de fé, momentos de descrença em Deus, porque quando eles deixavam a fé e quando eles queriam tomar decisão por sua própria conta, eles estavam se afastando de Deus. E nesse contexto, Josué toma a firme decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E veja que ali ele não estava somente tomando uma decisão como líder do povo, mas também como um grande líder espiritual. Ele estava juntamente com a sua família decidido a servir ao Senhor. Ele conhecia muito bem a idolatria do povo de Israel, porque eles viveram muito tempo junto com o povo do Egito e eles aprenderam a adorar outros deuses. E agora aquelas pessoas novamente estavam começando a andar longe do caminho. E Josué dá aquele alerta para eles: se vocês quiserem seguir outro caminho, fiquem à vontade, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando a gente começa por aqui, pastor, nós já entendemos que temos um caminho também a seguir. Quando nós vamos aqui no estudo da lição ao longo da semana, a gente entende que quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos deixando aquele Deus bondoso, aquele Deus zeloso, que a despeito do que nós somos, Ele sempre vai nos buscar. O que o Senhor diz para nós desse Deus zeloso, pastor? Nicinha, é muito interessante que a lição ela veio no sábado fazendo esta abertura, depois de termos andado um trimestre todo juntos neste livro de Josué. Mas a palavra que ela ressalta, e respondendo a sua pergunta, é a palavra aliança.
Deus, em todo o período da história do povo de Israel, por que não dizer da humanidade, ele sempre vem renovando a sua aliança. Primeiro, ele estabeleceu uma aliança ali com Moisés. Você já vai ver isso em Gênesis capítulo 15, onde Deus ele se coloca como o suzerano. A lição até colocou este tratado de suzerania, que não só Josué, Abraão e outros líderes, Moisés, conheciam muito bem o que era isso. O que significava? Qual que era o propósito deste tratado, desta aliança? Em meia dúzia de palavras, vai dizer que o soberano, o mais poderoso, aquele que tinha condições de ratificar, de assinar esse tratado, ele como o maioral, como o mais poderoso, dizia assim, para aquele que ele estava fazendo aliança: olha, independente do que aconteça, essa aliança será estabelecida. Eu confirmarei, eu farei com que essa aliança ela aconteça, porque eu tenho poder para isso, eu tenho condições para isso, eu sou soberano de toda essa nação. Então, quando Deus chama Abraão, Moisés, agora Josué, inclusive ele não chama somente eles para essa aliança, ele chama todos aqueles que estão ao seu redor também. Ele vai dizer assim: eu sou o Deus que te acompanho. Eu sou o Deus que eu não me esqueço da aliança que eu fiz com vocês. Podem passar gerações, podem vir anos e passar dos anos. As pessoas podem querer ter a tendência de esquecer das minhas promessas e da aliança. Mas como eu sou suzerano, eu sou aquele que ratifico, eu sou aquele que fundamentei essa aliança, eu vou permanecer com a minha palavra até o fim. Então, a aliança não é só para Abraão, Jacó, Moisés, José, mas para eu e você, Nissinha, no dia de hoje, e para você também, que está nos assistindo nessa transmissão também deste dia. Já deixa aí no chat o que você acha desse zelo de Deus pelo seu povo. Você que está nos assistindo, responde essa pergunta. Como você se sente em relação ao zelo de Deus por você? E nós sabemos que Deus é um Deus zeloso, um Deus de amor e bondade. Ele nos alcança onde quer que nós estejamos. E nós somos livres para escolher amar a esse Deus ou não. Se a gente parar para pensar no contexto geral, a gente poderia viver da maneira como quiser, e podemos, porque nós somos livres. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos escolher a quem servir. E assim como Josué, ele fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que se nós não fôssemos livres, nós escolheríamos servir a Deus por amor, pastor? Aquele que conquista a nossa confiança, aquele que nos chama para vivermos uma aliança, aquele que nos propôs entre a vida e a morte, entre a bênção ou não, é aquele que nos dá todas as condições, todos os argumentos, que nós, mesmo querendo viver em uma liberdade, precisamos entender, e ele nos prova isso, que através desta fidelidade que ele tem para conosco, que mesmo obedecendo e servindo, na verdade, melhor dizendo, quando ele nos propõe tudo isso, é para a nossa liberdade e a nossa libertação. Nós podemos fazer várias comparações aqui sobre obedecer a Deus e viver sob a servidão dele e arredio ou longe dele, né? Então a história de Israel vai nos dizer, especialmente no livro de Josué, que toda vez que o povo de Deus quis viver uma liberdade, e eu vou colocar essa palavra, essa expressão entre aspas, todas as vezes que o povo quis viver longe de Deus, independente de Deus, o povo teve resultados difíceis. E esses resultados foram tão profundos, negativamente falando, que as suas gerações que viriam depois herdaram alguns resultados negativos como esse, né? Então, quando
nós pensamos na palavra liberdade, a libertação, parece que a impressão que temos é que quanto mais longe de Deus nós estamos, fazendo as nossas próprias escolhas, mais felizes nós somos. E é totalmente ao contrário. E por que é totalmente ao contrário? Por uma razão muito simples. Quem criou a estrutura humana, o coração humano, a mentalidade humana, quem sabe dos desejos do coração, é Deus. Ele conhece-nos melhor do que nós mesmos. E, inclusive, Ele é aquele que mais está interessado na nossa felicidade do que nós mesmos. Ele é o maior interessado em nos dar vida em abundância do que nós mesmos. Se você for perceber, nós como seres humanos gostamos daquilo que tudo aquilo que nos destrói, tudo aquilo que nos faz tendenciosos para o erro, para o pecado, para o arrependimento, para a frustração. Por isso que Ele nos chama e diz: andem comigo, porque eu sou o único que pode dar sabedoria, inteligência e orientação para que vocês vivam vidas e vidas em abundância, mesmo no contexto do mundo em que nós vivemos. É bem importante, pastor, essa lembrança, porque assim nós somos livres para escolher. Talvez se nós fôssemos forçados a amar, a servir a Deus, nós não fizéssemos de bom grado. Porque a escravidão não é legal, nunca foi para ninguém. E Deus não nos quer escravos também. Infelizmente, nós vivemos num mundo de pecado e o pecado nos escraviza. Nós estamos atravessando momentos em que as pessoas estão colocando outros deuses diante do verdadeiro Deus, assim como o povo de Israel também teve. Eles passaram por momentos em que eles poderiam muito bem estar andando no caminho de Deus, na direção dele, sem olhar para trás e lembrar do tempo que eles passavam no Egito, onde eles eram escravos, mas que aparentemente eles estavam felizes, né? Porque eles reclamavam muito. E eu gosto sempre de lembrar que nós não somos nem um pouco diferente do povo de Israel. Nós vivemos livres para amar a Deus, nós vivemos livres para viver a nossa vida andando no caminho de Deus, mas nós sempre procuramos um pouquinho o caminho do pecado. Nós procuramos outros deuses para ocupar o lugar do verdadeiro Deus. Josué, ele guiou aquele povo no deserto. Ele tinha vivenciado a primeira turma, né, que saiu do Egito. Ele viu o caminho que aquele povo tomou, as reclamações que eles fizeram, que não foram poucas. Era um povo difícil de lidar, assim como nós hoje também. Nós não somos um povo fácil. A gente diz que é fácil, mas reclama. A gente fala, nossa, mas como aquele povo era reclamão, como aquele povo era encrenqueiro. E nós não somos diferentes. Eu sempre gosto de lembrar esse detalhe. Nós, direto ou indiretamente, nós estamos sempre querendo alguma coisa diferente do melhor que Deus tem para nós. Porque tudo que Deus quer nos dar é o melhor que Ele tem. Ele nos deu a vida, Ele nos conduz na vida, e nós é que procuramos nos afastar dele. E o povo de Israel, eles passaram por momentos em que eles queriam voltar para o Egito. Em várias situações, eles quiseram retornar. Eles fizeram o bezerro de ouro, não foi sem intenção. Eles agora estavam no deserto reclamando porque estavam cansados já de circundar ali a terra, mas Deus tinha um propósito para a vida deles, assim como Ele tem para a nossa também. Quando Josué fala para o povo, ele faz uma narrativa para aquele povo ali, é um alerta para eles. Ele fala como se todos eles tivessem passado pela primeira passagem, pela saída do Egito. Muitos deles, obviamente, não estavam mais ali. Porque quando eles saíram, eles reclamaram tanto, eles deram tanto trabalho para Deus, digamos assim, que muitos deles, aliás, somente Josué e Caleb, né, tiveram o privilégio de entrar na Terra Prometida. Eles andaram muito em círculo, até que toda aquela geração passasse, e somente os dois que andaram de acordo com a vontade de Deus, eles entrassem na Terra Prometida. E veja só o tempo que eles passaram. E assim eu relembro para nós aqui hoje, quanto tempo nós estamos perdendo enquanto estamos andando longe do caminho de Deus ou na direção contrária a que Ele nos orienta. Nós perdemos muito tempo. E a idolatria
tem atrapalhado a nossa vida. Não somente a nossa, mas a de você que está nos ouvindo e de muitas pessoas. Porque nós temos procurado colocar outros deuses diante do Deus verdadeiro, diante do Deus que quer o nosso melhor. E como líderes da igreja, nós aqui que somos líderes, nós temos o dever, assim como Josué, de passar para as pessoas o que nós aprendemos a respeito de Deus. E como líderes, pastor, você poderia nos explicar como nós podemos passar essa tocha para a nova geração que está vindo atrás? Nicinha, muito obrigado pela pergunta. Eu quero relembrar uma frase que eu uso muito na minha vida, junto com aqueles que estão nos assistindo neste momento. A frase diz o seguinte: repetir o óbvio é reafirmar um princípio. O que Josué está fazendo aqui, ele está relembrando um princípio no qual todos eles conheciam as histórias. Qual é o princípio que Josué está mostrando aqui? Vamos ser fiéis a Deus, para que Deus, ele possa garantir a nossa sobrevivência, garantir a nossa proteção, a blindagem que precisamos. Vamos ser fiéis a Deus para que a espiritualidade continue perpetuando no nosso povo. Por que Josué reúne os líderes? Por que Josué reúne as comitivas principais? Por que Josué reúne os representantes das tribos? Porque a impressão que nós temos é que o povo já começava a ter uma tendência de esquecimento daquilo tudo que Deus havia lhes dado. Vai passando tempo e a gente vai percebendo que a nossa memória ela é muito finita. E por isso que Deus cria os grandes lembra-tes da Bíblia, né? Há 2 grandes lembra-te da Bíblia. O primeiro grande lembra-te é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Há um outro lembra-te na Bíblia que é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então você percebe, Deus sempre vai trazendo a nossa consciência que nós precisamos lembrar das coisas que aconteceram no passado, com os exemplos do passado, sejam eles positivos ou negativos, e sendo eles negativos, que nós não repitamos nos dias de hoje aquilo que foi vivido ou decisões erradas que os nossos antepassados eles tiveram também, né? Então, quando nós somos chamados para ser líderes, como foi mencionado, membros de igreja, aqueles que se submetem à vontade de Deus, aqueles que através do batismo um dia receberam estudos bíblicos e agora pela sua profissão de fé estão abraçando oficialmente, se tornando e declarando público que são filhos de Deus, crentes, que eles querem agora, nós todos queremos seguir as suas orientações. Então nós compartilhamos aquilo que vivemos com as gerações seguintes. Olha, se tem um episódio muito triste na vida de Josué que eu quero colocar aqui, embora a vida dele tenha sido mais de pontos positivos do que negativos, mas é que a impressão que eu tenho é que Josué não discipulou as novas gerações para servirem a Deus como ele um dia serviu e como um dia ele foi discipulado. Você vai perceber que nós terminamos o capítulo de Josué e começamos o livro de Juízes, numa sequência cronológica do que vai contar sobre o que era a vida de Israel. E você vai perceber que os filhos de Josué, eles já estremeceram na observância da fidelidade a Deus, mas os filhos dos filhos de Josué, estes se corromperam a ponto de abandonar completamente a Deus, e a Bíblia chega a dizer que eles não conheciam quem eram mais os seus deuses, a ponto de sacrificar os seus próprios filhos a ídolos. E a Nicinha comentou aqui sobre ídolos, né? Então você percebe que essas novas gerações, elas não foram discipuladas. Depois de Juízes vem a era dos reis, e a gente vai perceber que há uma retomada aí de Deus em relação a princípios, valores e dependência de Deus. Mas como podemos fazer isso através das novas gerações? Deixando este legado a eles, com bons exemplos,
permitindo que eles tenham mais espaço, inclusive na igreja, para desenvolver os seus dons e talentos, discipulando-os e inspirando-os para que eles desejem receber este legado e essa herança e continuar perpetuando esta palavra de bênção, essa palavra de vida, enquanto Jesus não voltar a essa terra. É interessante que Josué foi discipulado por Moisés, mas ele não fez exatamente como Moisés fez com ele. E eu acredito que assim, agora nesse momento dessa renovação da aliança, ele agora estava querendo dar uma reorientação para o povo. Talvez ele quisesse retomar aquele tempo que ele perdeu ao longo do tempo, de orientar o povo, de que eles deveriam seguir a Deus e não tomar o mesmo caminho que os antepassados dele tomaram. É interessante que aqui tem uma parte do estudo que eu achei interessante, eu gostaria de ler aqui. Josué, por meio de retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. Primeiro, servir a Deus é coisa séria. Não é brincadeira você dizer que é e não é. Você dizer que é um cristão, que é um seguidor de Cristo e não seguir. A segunda coisa que ele coloca aqui, o perdão dos pecados não é um direito inalienável da humanidade, mas um milagre da graça de Deus. Assim como o povo de Israel, hoje nós vivemos pela graça de Deus. É Deus quem nos conduz, é Deus quem nos sustenta. Nós, por nós mesmos, não temos merecimento algum. E o terceiro ponto que o autor da lição coloca também, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. E aqui eu te faço uma pergunta, você que está nos assistindo. Quantas vezes você já prometeu a Deus que vai deixar de fazer alguma coisa que atrapalhe o seu relacionamento com Ele e você deixou de cumprir? Eu acho que isso é uma coisa comum a todas as pessoas. Nós prometemos, principalmente quando estamos em situação de dificuldade e nós recorremos a Deus. Senhor, socorro, eu prometo que jamais farei. Mas no dia seguinte cai, assim como os israelitas caíram. É uma tendência humana, mas nós precisamos buscar a graça de Deus para mudarmos esse nosso comportamento, para que Ele nos alcance. Eu não sei você aí, mas eu, como pecadora, tenho a dificuldade de cada dia estar mais perto de Deus. Eu tenho buscado, mas eu sei que não é fácil, aqui como ele colocou. Servir a Deus não é uma missão fácil. E Deus também não prometeu isso para nós. Ele falou que a luta é grande, mas Ele estaria conosco todos os momentos. E isso é uma coisa que nos chama muito a atenção. E eu gostaria de continuar ainda. Estamos quase chegando ao final, mas de lembrar aqui, pastor, como é a nossa vida em relação, se nós compararmos com o povo de Israel, né? Nós cristãos hoje, as dificuldades que nós temos em relação às dificuldades que eles enfrentavam. Porque hoje nós vivemos num mundo totalmente diferente, tecnológico, um mundo bem secularizado também. E o que o senhor pode dizer a respeito disso para que as pessoas entendam? Assim como Josué liderou aquele povo que era num momento difícil, como nós podemos hoje? Sabe, Nicinha, embora o mundo tenha mudado, as circunstâncias, a geografia não é a mesma do povo de Israel, estou dizendo em relação à nossa, mas o coração humano continua o mesmo, a estrutura humana continua a mesma. As mesmas necessidades que eles tinham no passado, nós também temos hoje. Talvez, numa alegoria, podemos dizer que o deserto do passado é o mesmo deserto que nós vivemos hoje. A peregrinação continua a mesma. Muitas informações que eles não tinham no passado, como a vinda de Cristo, por exemplo, nós temos hoje. Mas os desafios, os conflitos, eles continuam. Nós estamos remando nas mesmas águas que aquele povo remou no passado. Repito, com informações diferentes, contextos de vida, cultura diferente, geografia diferente, mas continuamos nos mesmos dilemas. É por isso que a Bíblia se torna ainda tão atual nos dias de hoje, porque nós conseguimos nos enxergar em muitos desafios que aquele povo passou,
lá no passado, porque somos da mesma estrutura, né? Então, como podemos vencer este deserto, assim como nossos antepassados, de certa forma, venceram? Como podemos chegar na terra de Canaã? Como podemos ver ou tentar sonhar que a nossa geração viva e receba a herança que nos está preparada desde a fundação do mundo, né? A Alicinha tocou num ponto sobre a servidão. Servidão, na palavra hebraica, ela vai seguir a mesma raiz da palavra adoração. Adorar e servir tem a mesma estrutura hebraica para querer dizer a mesma coisa. Tanto é que nós vamos ali no livro de Números e nós vamos encontrar nossos pais serviram aos Balaíns. Quando a palavra de Deus fala isso, vai dizer que eles adoravam ou adoraram os Balaíns servindo aos Balaíns. Então, adoração é muito mais do que vir à igreja e cantar louvores ou demonstrar os nossos dons e talentos uma vez por semana, ou vamos lá, sendo bem positivo, 3 vezes por semana na igreja, domingo, quarta e sábado, no nosso contexto adventista. A adoração, ela vai muito além disto. A adoração significa servir. E servir a quem? Foi a expressão que Josué traz ao povo. A quem vocês vão servir? Juízes capítulo 24, versículo 14. Abra sua Bíblia. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Por que Josué, ele bate nessa tecla do serviço? Por que ele vai repetir várias vezes? Porque ele diz assim: vocês ainda estão dividindo essa servidão ou adoração com ídolos que existem no meio de vocês, né? Uma vez Deus apareceu a Moisés e disse: e me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Só que agora Josué está dizendo: além de vocês quererem que Deus habite no meio de vós, os ídolos estão habitando no meio de vós. Então por isso eu faço este apelo de Josué: a quem vocês realmente vão querer servir? Porque não é possível servir sim a 2 senhores. Ou você vai deixar um chateado, ou o outro chateado. Então é isso que Josué está dizendo e apelando para o povo: escolham a quem vocês vão servir. Então ele finaliza: eu já sei a quem eu sirvo. Eu e a minha casa adoraremos ou serviremos ao Senhor. Então este é um apelo muito contundente, como você usou bem a palavra, muito sério. É muito séria essa decisão. E que nós tenhamos a capacidade em Cristo de tomar as nossas decisões hoje, agora, neste momento, e excluir os ídolos que ainda habitam no meio de nós, para que no centro do nosso lar, o único que seja visto habitando no meio de vós, seja o nosso Deus. Eu achei interessante aqui esse duplo apelo de Josué, né? Para que o povo deixasse os outros ídolos e servisse a Deus. E eu entendo que é um recado para nós hoje. Ele estava convocando aquele povo a temer a Deus. E é bom a gente lembrar que aqui a colocação temer não é ter medo, é reverenciar, é adorar o verdadeiro Deus. Aquele Deus que faz tudo por nós. Nós precisamos ter essa consciência constante da magnitude de Deus. E o nosso respeito para com Ele, que deu tudo por nós. Ele mandou o seu Filho para dar a própria vida em nosso resgate. Então nós precisamos ter essa consciência e ter o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai. Ele não é apenas o nosso Pai, mas também é o nosso Rei Divino. E nós estamos nos preparando para um dia morarmos com Cristo no céu. E para isso nós precisamos seguir os seus passos, andar nos seus caminhos, agora enquanto ainda é tempo. Então, se você que está nos ouvindo, você não tem o temor de Deus, procure estudar a palavra,
Procure entender o recado que tem na Bíblia para você. Porque tudo que está escrito lá é para mim e para você. E você vai ter um encontro com a palavra, você vai ter um encontro com Cristo. E você vai viver uma vida digna de morar no reino do céu com Ele. É um privilégio muito grande que nós temos. Pastor, você quer fazer as suas considerações finais? Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso estudo dessa semana e ao finalzinho do trimestre também. Verdade. E que trimestre maravilhoso. Eu quero fazer sim. Eu preciso fazer as minhas considerações finais. Eu gostaria de olhar para você, especialmente que está nos assistindo e esteve com a temporada aqui na Igreja de Moema, em todos esses episódios. Mas eu quero dizer que a nossa geração, ela não viu o mar vermelho se abrir. A nossa geração não viu o maná, o pão do céu, cair sobre a terra. A nossa geração, ela não viu Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário. A nossa geração não viu muitos episódios que eu e você gostamos, que foram registrados na Bíblia. Mas eu quero dizer para você que a nossa geração, e eu creio muito nisso, verá Jesus voltando nas nuvens dos céus. Amém. O céu sendo aberto. E Jesus dizendo: venham benditos do meu Pai, e herdai por herança aquilo que foi preparado para vocês desde a fundação desta terra. Os homens do Velho Testamento, as mulheres do Velho Testamento, os líderes do Velho Testamento, e digo e repito, todos estes do Novo Testamento, eles viveram nesta terra para deixar um legado, para deixar uma herança, para dizer para nós que é possível viver no temor, na adoração e no serviço ao Senhor. Mas agora, pelos olhos da fé, nós não temos uma nova geração, e eu creio pelo menos nisso, né? Mas nós não temos uma nova geração para deixar um legado. O livro do Apocalipse é o nosso livro, foi escrito para a nossa geração. Portanto, não existe um outro livro além do Apocalipse. Nós terminamos aqui, nós fechamos a porta, nós finalizamos os capítulos finais deste mundo. E com Cristo Jesus, eu e você podemos ter a certeza de que Ele voltará ainda em nossa geração. Basta que aqueles que já são, confirmem e sirvam ao Deus que é vivo e que você conhece. E aqueles que ainda não são, tomem suas decisões para finalmente servir ao único Deus verdadeiro que existe neste mundo, neste universo e na sua vida. E que Deus te abençoe ricamente, para que quando Ele voltar, Ele possa chamar o meu nome e o seu nome e todos os nomes daqueles que nós amamos, para herdarmos com Ele pela eternidade. Amém. Eu gostaria só de finalizar lembrando que Josué, assim como Paulo, ele pode dizer: combati o bom combate, e aqui está a vitória. Então que seja esse o seu desejo, e é o meu desejo também, de combatermos o bom combate, andarmos com Cristo e darmos a vitória e darmos a vida eterna. Vamos fechar os olhos e orar para finalizar. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti, porque podemos passar aqui alguns momentos estudando um pouco mais da Tua palavra, aprendendo um pouco mais de Ti. Usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, para que nós possamos ser como Josué, que conduziu o povo no deserto, assim nós possamos conduzir também a nossa família aos Teus pés. Obrigado por esta oportunidade, e nós Te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos por aqui, o nosso trimestre acabou, essa temporada passou muito rápido, mas nós esperamos encontrá-lo na próxima temporada, que logo logo vai iniciar. Até lá, fica com Deus e não se esqueça do encontro com a palavra.